ou que uma mãe não possa ir para a cama com o seu filho. E, inclusive, isso que ela considera uma opressão, ela está aqui prometendo que vai acabar. Que se o gênero for aceito, mais cedo ou mais tarde, esse tabu, eles chamam de tabu do incesto, esse tabu do incesto vai terminar. Eu vou terminar essa fase da minha exposição e vou recapitular de uma maneira assim, bem didática, professora que sou, né? Recapitular bem rapidamente o percurso que a gente fez até agora. Marx e Engels, ainda no século XIX, reconhecem e apontam a família como a causa de toda a desigualdade no mundo. 2, as feministas do final da década de 60, buscando radicalizar ainda mais o feminismo, elas, entre aspas, requentam essa ideia de que somente se libertando das diferenças entre homens e mulheres que haverá a verdadeira revolução marxista. E 3, a Butler pega tudo isso e 20 anos depois, mais ou menos, da publicação do livro da Firestone, ela implementa o conceito de gênero na seara filosófica. A partir do momento em que ela dá essa ideia de gênero, que ainda era uma ideia, quando ela dá essa substância filosófica, ela completou o trabalho que Marx não tinha completado. Marx só conseguiu apontar o problema. A Butler, ela chega com a solução. É isso que acontece. E essa solução, e de fato, se você pensar a partir das premissas marxistas, a ideologia de gênero é a solução para que a revolução marxista seja levada a cabo. Essa solução foi entregue de bandeja para as feministas. E o que as feministas fizeram com isso? Elas se aliaram com ativistas homossexuais e foram atrás de uma primeira grande batalha para implementar essa ideologia recém-criada, recém-saída do forno. Essa batalha esse campo de batalha que elas encontraram, que faz parte assim, dessa mais ou menos segunda parte da minha exposição, que é a Conferência de Pequim, que aconteceu em 1995. Só para rememorar, em 1990 a Butler lança o livro, em 95 as feministas tomam de assalto a Conferência de Pequim, Conferência da ONU de Pequim. Vou falar um pouquinho agora então das conferências da ONU. Já faz mais ou menos, há pelo menos aí 2 décadas, 3 décadas, que as políticas mais significativas da ONU, elas têm sido levadas para frente, têm sido implementadas a partir de grandes conferências. Essas conferências, elas acontecem a partir da escolha de um tema, e é um tema muito planejado, é um tema que a ONU quer que cause reverberação. Então você escolhe aquele tema para que as pessoas falem nele, para que os parlamentos nacionais os discutam, para que a imprensa cubra. O tema quem aqui não lembra, por exemplo, da Rio 92, né, Eco 92, todo o auê, todo o bafafá que foi levado, que foi feito por conta dessa conferência. A conferência da população, como a do Cairo, conferência da mulher, como essa de Pequim, enfim. Essas conferências são criadas também por esse efeito simbólico. Além disso, quando se faz uma conferência, a ONU, para não respingar, para não arranhar a sua imagem de lugar consensual, lugar onde todas as vozes são ouvidas, onde tudo se resolve através do diálogo, a ONU faz sempre uma declaração final nessas conferências. Né? Essa declaração final, além do peso simbólico que tem, olha, a declaração da ONU
de 48, a Declaração da ONU de 73, a gente às vezes vê aí nos diplomas jurídicos, geralmente quando o deputado vai fazer a relatoria de um projeto, ou vai até mesmo propor um projeto, sempre faz referências, geralmente há referências aos diplomas que foram publicados pela ONU, que emanam da ONU. Então, há esse grande apelo simbólico dessas conferências. Além disso, no plano prático, o documento final que sai de uma conferência, ele vai nortear as políticas da ONU para aquela determinada questão. Tanto as políticas da ONU, como as políticas dos países e dos convênios que são feitos com a ONU, as agências da ONU. Vou citar aqui algumas: a Unesco, a Unicef, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que usa muito dessas declarações para avançar políticas nos países em que tem convênio. Eu não saberia falar agora, mas eu sei que o Brasil tem muitos convênios nessa área, principalmente com a Unesco, a Unicef e a OMS. Como eu disse, para que esse documento para que essa declaração final ela tenha esse valor simbólico, a ONU evita que esses documentos sejam levados à votação. Primeiro porque a votação parece que, entre aspas, legitima a ideia de que você pode estar certo ou errado a respeito daquilo, né? Por isso você está permitindo uma votação. Segundo, que ficaria muito fácil de se pressionar as lideranças das nações mais pobres a votar ou não votar determinada coisa, determinado ponto. Então, há todo um jogo diplomático, há toda uma operação diplomática para que esse documento final das conferências ele seja aceito por todos de uma maneira consensual. Quando alguns pontos desse documento eles geram conflitos, quando eles são controversos, a prática da ONU, a prática adotada pela ONU é deixar de lado aquele ponto para uma discussão posterior. Então, por exemplo, eu começo com 15 parágrafos de uma declaração. Se a doutora Renata não concorda com o parágrafo 7º, se a doutora Isabela não concorda com o parágrafo 9º, nós vamos dar um jeito de concordar com todos os outros parágrafos, tirar o 7º e o 9º para uma discussão posterior, para tentar convencê-las, ou de repente para ouvir e mudar de ideia, alguma coisa assim, sempre na base do consenso. Às vezes é um parágrafo inteiro que é retirado, às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra que é retirada. Enfim, e é um esforço diplomático, há uma grande preocupação com o consenso. Essa declaração, vocês imaginem isso, a conferência de Pequim, ela durou aí, não deu 15 dias. Se é difícil se conseguir consenso entre 15 pessoas sobre um tema aparentemente de acordo de todas, imagine o que é colocar delegados do mundo inteiro reunidos durante 15 dias no máximo para fazer um documento que possa ser consensualmente adotado por todos. É humanamente impossível. E justamente por conta disso, por conta dessa impossibilidade, que a ONU prepara uma série de reuniões que antecedem a conferência em si. Conferência, gente, na maioria das vezes, ela é um lugar assim, para você passear no país, tirar foto, fazer os contatos e só. Tudo já foi definido, basicamente, tudo já está definido. Lá você vai só para dar os últimos pontos. E essas conferências preparatórias, é nessas conferências preparatórias que as brigas acontecem de verdade. Eu estou dando essa explicação toda para que vocês consigam entender
O que aconteceu na Conferência de Pequim? Bom, a Conferência de Pequim, como eu falei, ela aconteceu por óbvio em Pequim no mês de setembro de 1995. As feministas, elas desde 1993, elas mantinham reuniões entre elas, reuniões, encontros regulares, conferências regionais, conferências gerais, seminários, para se prepararem para a Conferência de Pequim. Foram 2 anos de trabalho das feministas, azeitando a máquina, por assim dizer, para chegarem prontas na Conferência de Pequim. Bom, eu vou ler aqui um dos resultados, um dos pontos que foi apresentado numa conferência regional de 93 das feministas, tá? Elas se reuniram em várias regiões. Essa aqui é na Áustria, aconteceu na Áustria, mas teve também encontro em Amman, na Jordânia, teve encontro em Jakarta, na Indonésia, teve outro encontro na África, não me recordo, e teve um encontro aqui no Uruguai também. Além dos encontros gerais, elas faziam encontros regionais, para que as feministas da região, ali do continente, se comunicassem. Eu vou ler o que foi dito nesse encontro regional, um trecho do documento final do encontro regional das feministas na Áustria. Abre aspas. Um novo acordo de gênero envolve uma política ativa e visível de introdução da perspectiva de gênero em todos os campos políticos, econômicos e de política social relevantes, no nível local, regional e central. Butler entregou em 1990 o conceito pronto de ideologia de gênero. 3 anos depois, elas já estavam preparadas e produzindo documentos que norteariam suas atividades, demandando que um novo acordo de gênero peça a introdução da perspectiva de gênero em todos os campos políticos, econômicos e da política social. Isso em 93, gente. Faltando 2 anos para a Conferência de Pequim. Outro uso que as feministas fizeram dessas conferências preparatórias delas, não é uma conferência da ONU, essas preparatórias são só delas, são assim reuniões de aquecimento delas para Pequim. Foi um documento em que, porque elas pensam em tudo, elas pensam em como abordar a mídia, em como abordar os políticos, em como tratar os adversários, tudo é pensado e, sobretudo, se é discutido nessas reuniões. Elas formularam um documento chamado Contra-ataque, as mulheres enfrentam o fundamentalismo. Esse documento serve como esteio para essas feministas, porque eu não estou falando que todas as feministas fazem isso, não. Essas são as cabeças. Tem feminista que só sabe chegar aqui e gritar slogan feito. Eu não estou me referindo às que vêm aqui gritar slogan feito, slogan fabricado. Essas não são, entre aspas, o alvo dessa comunicação. Mas elas servem aos propósitos, porque, olha, é batata, viu? Elas lançam um documento, de uma hora para outra, aquele, entre aspas, xingamento é uniformizado, e de uma hora para outra, a feminista da Argentina, a feminista do Brasil, a feminista da França, a feminista da Mongólia está usando o mesmo xingamento contra os cristãos. E lá, nesse documento, basicamente se colocava que qualquer pessoa que acredite que o sexo feminino e o sexo masculino, que o homem e a mulher são complementares entre si e que as mulheres devem ter a sua possibilidade de maternidade respaldada como vocação especial, todo mundo seria fundamentalista. Uma pergunta retórica, mas vocês meditem depois quando chegarem em casa. Quem aqui não foi acusado de ser fundamentalista?
por defender a vida do feto, por defender a ideia